Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Amigos de casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, para nós é um domingo aqui na nossa igreja de Caçapava. Não sei que dia que você está acompanhando, assistindo essa mensagem pela internet. Essa mensagem falou muito ao meu coração. Sabe que quando aquele texto cresce na Bíblia, você não vê outro, irmãos, a não ser aquele. Então é este aqui, capítulo 22 de 1 Samuel, versículo de número 1. Abra sua Bíblia lá, capítulo 22, versículo de número 1. Vamos lá, está ali na tela já para você, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós sempre separamos um domingo por mês para orar pelos aniversariantes, para abençoar a vida deles a Deus, e hoje é o dia, né? Em nome de Jesus. Capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 1, diz assim, ó: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Então veja, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que o Davi está fugindo. Passa ali talvez anos o Davi fugindo. Uma hora, irmãos, ele foge, esconde no deserto, dorme debaixo de uma árvore. Outra hora ele dorme no templo. Outra hora se esconde em algum outro lugar. Davi estava fugindo de Saul. Ele não aguentava mais aquele sofrimento, aquela perseguição, sendo que ele era um dos soldados mais fiéis que o Saul tinha. Só que o Saul, perturbado por demônio, acontece que o Saul perturbado pelo demônio estava perseguindo Davi. Era até já um propósito de Deus. Por que propósito, pastor? Porque o Davi já tinha sido ungido rei, escondido, né? E Deus, irmãos, permitiu que isso acontecesse. Para quê, pastor? Talvez, irmãos, nesse período de fuga, nesse período de esconderijo, ele estava mais em comunhão com Deus. Irmãos, quando você passa mais lutas, você está mais próximo de Deus. Como assim, pastor? Você ora mais, você jejua mais, você lê mais a Bíblia, você medita mais as Escrituras, né? Então a Bíblia fala que ele se retira dali e escapou para a caverna de Adulão. E aí, irmão, quando Davi está lá na pior luta da vida dele, talvez pensando: o que vai ser de mim? Qual será o meu futuro? O que eu vou fazer agora, né? A Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 1 ainda, né? E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele, né? Então ele está lá orando, está lá clamando, e diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que a notícia vaza. Os seus irmãos ouviram e vieram para estar com ele, né? Talvez por ele ser um soldado, já tinha dias que os seus irmãos não via, né? E aí acontece que descobre que ele está na caverna, vem os seus irmãos. Versículo 2: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Tem uma Bíblia que fala: vieram todo homem endividado, apertado, descontente, irmãos, com a situação. Na pior luta de Davi foi o que Deus deu maior vitória para ele. O Davi, imagina você estar lá, irmãos, a caverna não é um lugar confortável. Nós temos alguns lugares no Brasil que tem caverna. Na caverna, irmãos, regra geral, não bate sol. E aonde não bate sol, você sabe que cheira mal, tem mau odor, né? Naquela época, irmãos, caverna era usada como banheiro, né? Você vê que às vezes algum animal selvagem, feroz, usa a caverna para procriação, usa a caverna para o seu habitat natural, para dormir. Tem animal que ele anda durante a noite, ele dorme durante o dia, né? Às vezes inverna, por exemplo, o urso, né? Ele inverna. Ah, pastor, será que tinha urso? A Bíblia fala que ele matou o urso quando estava cuidando das ovelhas do pai. Aí diz a Bíblia Sagrada que ele está lá, pessoal, na caverna. E quando ele está lá na caverna, irmãos, imagina que ele está de olhos fechados orando. De repente ele escuta alguém orando aqui com ele, escuta outra voz ali, ou de repente não é tentado abrir os olhos para ver quem que é, ou às vezes assustado vai ver que algum soldado de Saul me achou aqui. Ele olha, de repente
vê que é conhecido, continua a oração, e a Bíblia fala que se juntou a ele, todos se achavam em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com eles os 400 homens. Irmãos, esse é um dos primeiros passos que eu trabalho aqui na segunda-feira de reunião de prosperidade. Você quer vencer, você quer crescer, se ajunta. Se ajunta. A Bíblia Sagrada diz: aquele que não se ajunta, ele se afasta, ele se espalha. Se você conseguisse vencer sozinho, você já teria conseguido. Talvez você conhece pessoas que falam: pastor, eu não estou nem com cabeça de ir na igreja, hein? Eu estou tentando resolver aqui por mim mesmo. Você não vai conseguir, irmãos. Você precisa da ajuda de Deus, né? Nós somos mais fortes quando estamos juntos, porque somos o corpo de Cristo. O dedo só tem poder, irmãos, porque está ligado na mão, a mão está ligada ao antebraço, o antebraço está ligado ao braço, o braço está ligado ao tronco, e consequentemente o tronco está protegendo os órgãos que são mais importantes, que não são vistos, que é o coração, né? Que é tudo. Nós temos um mecanismo interno, cérebro, por exemplo, que pensa para o corpo todo, né? Então veja, pessoal, o seguinte: nós temos que estar juntos em nome de Jesus. Pastor, quando dá, quando tiver tudo bem, eu vou na igreja. Às vezes você nunca vem, irmãos. Porque se você esperar as condições favoráveis para você vir na igreja, talvez você nunca venha. Nós temos que buscar a Deus em nome de Jesus. O segredo é se ajuntar em nome de Jesus. A Bíblia diz: melhor ser 2 do que 1. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho, né? Às vezes como a pessoa, irmãos, ela não consegue vencer sozinha, ela precisa. Para você estar aqui hoje me ouvindo pregar nessa manhã, pensa, irmãos, quantas pessoas contribuíram para isso? Não, pastor, só foi eu que levantei de manhã cedo e vim para a igreja. Mas provavelmente você veio de carro. Se você veio de carro, uma série de pessoas tiveram que trabalhar na indústria automobilística, em acessórios, em peças, né? Tem aquele que faz o banco, outro que faz o pneu, outro que faz o motor, outro faz o acessório, outro que faz a lataria, outro que trabalha a pintura. Não, mas é o robô que faz. Alguém projetou o robô, né? O calçado, a mesma coisa. Lá no agronegócio, alguém que cria lá o gado. Depois, irmãos, na época da comercialização da carne, sobra-se o couro, beneficia o couro. Alguns vão trabalhar no cortão, no frigorífico, outros vão trabalhar no matador, outros vão trabalhar no beneficiamento do couro, outros vão fazer o seguinte, irmãos, para poder fazer a matéria-prima. Aí faz a matéria-prima lá na indústria, até chegar a se deslocar da indústria para os estados, para o consumidor final. É uma engrenagem, irmãos. Então nós temos que nos ajudar em nome do Senhor Jesus, né? Então veja que vieram lá os endividados, o de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Mas só ele entra sozinho naquela caverna. Ele sai com um exército de 400 soldados. Ele entra sozinho lá e sai com 400 soldados armados, irmãos, né? Vieram lá: pastor, mas o exército de Davi era desgostoso, endividado, descontente, né? Mas era um exército que Deus estava dando para ele. Irmãos, o que Deus vai dar para você quando você está em comunhão com Deus, as suas maiores vitórias Deus vai dar quando você está orando. Muitas das vezes a experiência que Deus vai dar com você, irmãos, é quando você está orando sozinho. Você tem que se colocar diante de Deus. Que horas orando sozinho? Existem orações, no meu caso, que eu oro para a igreja, para os membros, mas eu preciso fazer as minhas orações, ter o meu devocional, o meu momento particular entre eu e Deus. Você tem tido o seu momento particular, o seu devocional entre você e Deus? Aí diz aqui o versículo de número 3, diz assim: e foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saibam que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Irmãos, nesse período, Davi está lá orando, está escrevendo salmos, compondo canções.
Porque na presença de Deus, eu costumo dizer, deixa fluir. Por quê? Porque a adoração é espontâneo, a adoração é estilo de vida. E aí, irmãos, na hora, Deus deu para ele uma estratégia. Quando você não tem nada, Deus vai te dar uma ideia, vai te dar uma estratégia, vai te dar uma direção. Deus deu uma estratégia, irmãos, que a avó do pai dele, irmãos, era Moabita, era Ruth. E ele disse o seguinte: poxa, eu vou pedir asilo porque tem um parentesco com os moabitas. E ele vai lá, manda um mensageiro e fala: deixa meu pai e minha mãe estar guardada aí, está segura aí, até eu saber o que Deus vai fazer através de mim, né? Então nós temos que zelar pela segurança da nossa família, a segurança espiritual, né? Então você não pode estar 24 horas com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Às vezes você fala: poxa, aconteceu uma coisa boba, pastor. Ele estava comendo lá uma carne, de repente engasgou e foi embora, né? Mas nós podemos zelar pela segurança espiritual. Fala: Deus, em nome de Jesus, cuida, né? Então, pessoal, às vezes a pessoa ela vem na igreja uma vez por semana, é muito pouco, né? Não é recado para ninguém, mas começa a se programar para você vir mais. As pessoas elas vêm comigo e falam: eu quero orar pela minha saúde, minha libertação, minha família, minhas finanças, eu quero buscar Deus. É como se colocasse todas as orações num saco e oferecesse para Deus. Escolhe aí que o Senhor vai abençoar. Não, eu tenho que ter zelo pela minha família. Quarta-feira é o dia da família. Ora pela sua família, o seu bem mais precioso é a sua família. Irmãos, tem tantas pessoas, irmãos, que tem tanta preocupação. Eu vou citar um exemplo para você do agronegócio, né? O camarada, irmãos, ele deu a vida, geralmente ele já herda à tarde. Né? O pai está com 94 anos, ainda está em plena atividade. Aí o herdeiro está com 65. Então já não tem muita força, energia, muita coisa para fazer para o agronegócio. Aí de repente, com a fatalidade, ele vai embora mais cedo. Aí ele reclama, fala: poxa, a sucessão de passar o bastão. Um filho meu é médico, o outro é administrador, o outro é advogado, ninguém quer mexer com fazenda. Então, de repente, irmãos, entra outras cabeças, entra as cabeças dos genros, das noras. Aí acontece o seguinte: ele lutou tanto, deu a vida tanto, se esforçou tanto por aquilo, ele morre, irmãos, vende-se a fazenda. Pastor, absolutamente uma coisa normal. Você fala: poxa, o apreço que tinha, o capricho que tinha, né? Dessa maneira, você vê que às vezes nós zelamos tanto, às vezes, para o bem material e esquecemos do bem precioso. Às vezes a pessoa está preocupada em deixar a herança, não que seja errado, né? E também não é obrigado, mas muito mais do que deixar a herança, irmãos, é deixar um legado. Legado é aquilo que você causa nas pessoas, é o que você deixa nas pessoas. As pessoas precisam ver que você tem um espírito de guerra. Olha a preocupação de Davi. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Pelo menos a minha família está exilada lá em Moabe. Por quê? Porque o pai dele, Jessé, tinha descendência ali dos moabitas, né? E aí diz aqui o verso 4: e trouxe-os perante o rei dos moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Então, irmãos, enquanto Davi estava lá na caverna, lá, a família dele estava exilada. Versículo 5: porém, o profeta Gate disse a Davi: não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Irmãos, ele não foi lá nessa caverna para se lamentar, para reclamar, né? Às vezes a pessoa, irmãos, né? Quando o clima é gostoso, né? A pessoa que ela vive para reclamar não consegue ficar na igreja aonde o clima está gostoso, irmãos. A Bíblia diz, já preguei isso aqui na igreja, que a rainha de Sabá, ela constatou 2 segredos. Por que o Salomão ele era rico? Porque Deus deu sabedoria e conhecimento para ele, pastor. Mas ele usava essa sabedoria. Ela constatou que as pessoas estavam felizes. Irmãos, é o dever meu como líder, por exemplo, certificar que a minha equipe está feliz. E o segundo, irmãos, as pessoas estavam felizes por servir Salomão, felizes por ser útil, né? Então acontece, pessoal, o seguinte, que Davi não estava lá: a vida não é fácil para nós. O outro: é mesmo, rapaz, eu não estou doente. Mas eu estou desempregado, eu estou descontente, a carga tributária de imposto que o rei colocou sobre os nossos ombros. Não, ele estava lá buscando a Deus, irmãos. Irmãos, para de reclamar, vai orar.
vai falar com Deus, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas que convivem com você não suportam, é só reclamação, só questionamento, falando, não, eu tenho que estar na vontade do Senhor, em nome de Jesus. E aí, pessoal, enquanto Deus não dirigiu ele, a resposta não veio para ele, versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte, vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Então, irmãos, ele esperou Deus falar com ele. Enquanto Deus não falou, ele não agiu, irmãos, no impulso, não agiu na emoção. Eu acho que vai dar certo isso, vamos para lá. Não, a Bíblia fala que Deus envia o profeta e fala com ele: ó, está na hora de você sair da caverna. Há o período de se esconder, irmãos, há o período de ser anunciado. Enquanto Deus não falar com você, não arreda o pé. Pastor, mas está todo mundo indo. Às vezes o plano de Deus para a sua vida pode ser diferente de todo mundo. Está todo mundo indo, mas de repente a sua é reta oposta. Busque o Senhor, fala: Deus, fala comigo, me dá uma palavra. Não esperamos Deus falar. Nós agimos no impulso, na emoção, no entusiasmo, cego, bobo. Precisamos que Deus fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Você quer ver outro exemplo? 1 Reis capítulo 17. Você está em 1 Samuel, Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. 1 Reis capítulo 17, versículo de número 1. Vamos lá. Passa algumas páginas para frente aí. 1 Reis capítulo 17. Outro exemplo aqui, pessoal, que também estava: pastor, eu estou saindo da caverna hoje, porque essa palavra, como veio a palavra para Davi, veio para mim. Está na hora de eu sair do anonimato, está na hora de eu sair do ilustre desconhecido, está na hora de eu deixar de ser mais um, né? Pastor, eu estou começando a entrar na caverna hoje, então certifica-se que a sua estadia não seja longa, né? Em nome do Senhor Jesus. Como que eu vou fazer isso, pastor? Parando para ouvir Deus falar com você. E Deus fala através da Bíblia Sagrada, irmãos, né? Ninguém, absolutamente ninguém passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Capítulo 17, versículo 1 diz assim, ó: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, a Bíblia não fala, não exibe o cargo, o título, que ele era um grande profeta, que ele nasceu profeta, que ele era da linhagem da 4ª geração de profeta. Não, a Bíblia começa falando de Elias, tisbita dos moradores de Gileade, um lugar pequeno, um vilarejo pouco conhecido. É mais ou menos o seguinte: Deus deu uma palavra para ele ir lá e falar com o rei, né? Irmãos, esse rei teve o título de pior rei de Israel. Imagina você, irmãos, olha que tristeza, né? O pior filho, o pior pastor, o pior membro, o pior marido. Nós não temos que almejar esse título de pior, né? Então a Bíblia fala: o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o Senhor teu Deus, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, irmãos, Deus deu para ele uma palavra para falar com o rei, e o rei não deu a mínima, irmãos. Então ele lá, talvez na sua ignorância, né, talvez pouco estudo, falou: então segundo a minha palavra, rei, não vai haver chuvas e não vai haver vento, se Deus falou através de mim. É mais ou menos, irmãos, Deus me dá uma palavra para falar com o prefeito. Vou lá, falo com ele, ele é educado, me recebe, às vezes não dá a mínima. Eu falo: então segundo a minha palavra vai parar de chover, né? Foi isso que aconteceu. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, irmãos. O rei falou: não, de vez em quando a natureza faz greve. Aí mandou colocasse a cabeça dele a prêmio, irmãos, que achasse vivo ou morto, e não pôde encontrar o profeta. Sabe por que não, irmãos? Porque Deus escondera ele. Pessoal, quando você está na palavra de Deus, uma promessa de Deus, você está escondido nessa promessa. O diabo procura do lado, o outro ele quer perturbar você, quer pegar você, quer localizar você, não consegue encontrar, porque você está nessa promessa de Deus. Ninguém tira de você, irmãos. Sabe qual que é o nosso mal, irmãos? Às vezes você está na igreja há 10 anos,
20 anos, 30 anos. É mal isso, pastor? Não. É mal é quando nós nos cansamos das mesmas coisas. Tem um livro na igreja, irmãos, que chama Volta para a Corrida, de um pastor americano, que ele já estava, perdoe até da palavra, estava com o saco cheio de ser pastor. Falou, não vejo a hora de eu me aposentar, se fala jubilar, não vejo a hora de eu jubilar, eu quero ir para a praia, eu quero colocar meu pé na areia, eu quero dormir até tarde. E aí, irmãos, ele falou assim, ele escreve isso, ele volta para a corrida, porque ele perdeu uma das coisas, irmãos, a noção de utilidade. Ele falou, deixei de ser útil. Tem muitas pessoas, irmãos, que quando elas se aposentam, elas precisam até ser acompanhadas psicologicamente, porque elas têm essa noção de inutilidade. Fala, eu era útil. Às vezes a pessoa tem trabalho desgastante, sacrificante, insalubre, né? A pessoa, ela trabalha até que façam que ela aposenta mais cedo por causa do perigo que é o trabalho, pela sua saúde física, mas a pessoa fala, eu era útil. Então, irmãos, acontece o seguinte, perdemos a noção de utilidade. O problema é que nós nos cansamos. Você fala, já sei, o pastor vai cantar lá, a pastora vai cantar o hino fé, amor, mais amor. O pastor vai cantar, eu vim buscar o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, mesmo que vai cantar o fé, amor, mais amor, o Jesus, o nosso Salvador, coloca a sua vida como se fosse o primeiro, em nome do Senhor Jesus. Fala, Deus me renova, eu tenho que estar nesse renovo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o período de se esconder é para isso, não é para você lamentar, reclamar, choramingar. Às vezes as coisas não dão certo como você gostaria. Às vezes você fala, pastor, eu queria ser mais visto, mais notado. No entanto, eu estou aqui escondido. Deus está preparando você para algo maior. Deixa de ser pequeno, irmãos. É um tratar de Deus na sua vida. Versículo 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então Deus fala com ele, pega aqui, vai embora, eu quero que você vá lá para o Oriente, esconde lá junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Há um período de se esconder. Pastor, mas eu gostaria de ser mais anunciado, eu gostaria de ser mais visto. Calma, vai chegar a sua hora, em nome do Senhor Jesus. Se prepara, irmãos, para que quando o tempo da visitação chegar na sua vida, você vai se esticar por mais tempo, em nome de Jesus. Versículo 3: retire-te daqui, vai para o Oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, está diante do Jordão. 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Preste atenção, Deus falou, ô Elias, eu estou mandando os corvos te sustentar. Tem pessoas, irmãos, que está igual aquele seriado que passa na televisão, né, do Cristo, todo mundo odeia o Cristo. Meu marido tem 2 empregos. A pessoa fala, eu tenho 3. E às vezes um faz o efeito de 3, irmãos. Por quê, pastor? Porque é Deus que manda o corpo te sustentar. Ah, pastor, eu fui lá na Bahia, eu fui visitar a igreja do meu tio evangélico. Pastor, eu fiquei com dó esse mês, eu não vou dar o dízimo aqui na igreja do Senhor, porque eu dei lá. Porque, pastor, a igreja está caindo, pastor. Pastor, está sem lâmpada lá. Por que tem pastores passando fome, irmãos? Se a Bíblia fala que Deus falou para o profeta, eu tenho ordenado que os corvos te sustentam. Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, diz a Bíblia Sagrada. Chamou as coisas que não são para confundir as que são. Se Deus mandasse no lombo de um jumento, de um cavalo, de um camelo, já que eles estavam no deserto, 3 anos e 6 meses sem chuva, irmãos, haveria perigoso arrancar o couro do camelo, do cavalo, que seja lá, para pegar essa coisa. Mas Deus falou, não, eu vou mandar no bico do corvo. E o corvo, não sei se você sabe, ele é da família dos urubus, né? Aquele que come animais de decomposições, animais mortos. O que a Bíblia não fala quantas vezes ele bateu o bico na areia para limpar o bico. Deus mandava para o profeta lá no deserto. Ele vai mandar para você de Caçapá. Diga graças a Deus. Você não precisa ser fiel, desonesto, furar os olhos dos outros, como diz a gíria quando você vai fazer um negócio que vai prejudicar alguém. Não precisa disso, não. Não precisa. Você só precisa fazer o que Deus mandou fazer.
Porque se você está obedecendo a Deus, a obrigação dele de sustentar, te abençoar é dele, não é sua. Agora, se eu estou fazendo a minha vontade, Deus não tem obrigação. Por exemplo, quando me falaram, você está saindo do Mato Grosso do Sul, você vai lá para o estado de São Paulo, para a cidade de Caçapava, eu obedeci. Então a luta que eu tiver que passar aqui, irmãos, a obrigação de me abençoar de Deus, não é minha. Eu poderia ter insistido em ficar lá? Poderia. Aí a partir do momento que eu insistisse em ficar lá, a minha provisão não depende mais de Deus, depende de mim, porque eu insisti em ficar. Deus falou, e há de ser que eu tenha ordenado aos corpos que ele te sustenta. Pastor, eu quero ser pastor lá em São Paulo, nos grandes centros do Rio de Janeiro. Nós estamos justamente aqui no meio dos dois grandes centros. E se Deus te mandar você lá para o Chique-Chique na Bahia, o Vale do Jequitinhonha, no Agreste nordestino? Deus me livre, aqui eu não quero não. Deus falou, eu tenho ordenado aos corpos que sustentam. Deus é o Deus que sustenta nos grandes centros, Chique-Chique na Bahia, Vale do Jequitinhonha, o lugar mais pobre do Brasil, sustenta no Agreste nordestino. Ele vai sustentar você, é só você obedecer. Amém, pessoal? Nós temos muita resistência a obedecer. Pastor, parece que está demorando. Hoje a tecnologia é uma bênção, irmãos. Só que ela é uma avenida de mão dupla. Nós nunca tivemos tantos casos, irmãos, de ansiedade. Você fala, meu Deus, o que um garoto de 3, 4 anos tem de preocupação, tomando remédio de ansiedade, vai no psicólogo, 8 anos tomando remédio de ansiedade, ansioso, desesperado. Vai no fonoaudiólogo, está tendo dificuldade de falar, o fonoaudiólogo não, o negócio dele é ter ansiedade. Se você mandar ele parar de falar, diminuir a velocidade que ele tem, ansiedade para falar, ele vai cagar. Então você fala, meu Deus, por que isso? Está faltando nós crermos em Deus. E eu tenho ordenado aos corpos que ele sustenta. Deus mandou os corpos sustentar o profeta. Ele vai mandar a bênção para você. Amém, gente? É o vendedor que não vende, é o empresário que não consegue produzir, não consegue funcionar. Por que Deus não está podendo mandar os corpos te sustentar? Nós temos um pastor, irmãos, que ele trabalhava ali no Brás. E ele estava para se casar, ele vendia sapatos. E aí ele fez um propósito no mês de dezembro, que é a melhor data para o comércio. Ele falou assim, eu vou dobrar porque eu vou me casar. Eu quero dobrar o número de vendas que eu vou receber e tal e coisa, estou precisando, vou casar, estou apertado. E aí, irmãos, ele contou para alguns colegas sobre a meta dele, que ele ia dobrar de vendas. E aí, irmãos, até o dia 18 mais ou menos, ele estava na metade do que ele vendeu no mês passado. E os colegas, cadê? Você ia dobrar, não sei o que, está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo, você vai casar e tal, e nada. E ele está firme. Aí, irmãos, tem as feiras de madrugada, tem pessoas do Brasil todo que vêm comprar no braço para revender nas suas cidades. Ele estava lá, irmãos, e parou um cara, toda loja de sapato, tem alguns ficam monstruários lá na frente, falou, não vou nem entender esse cara, estava meio triste aquele dia. E aí acontece o seguinte, irmãos, o cara, vem cá, quanto custa isso aqui? Ele falou, o preço está aí. Aí, vem cá. Aí ele chamou 2 vezes, foi lá, ele falou assim, faz um desconto se eu levar à vista. Ele falou, 3%. Falou, então beleza, faz o seguinte, eu quero toda essa coleção aqui, embala, porque o meu ônibus está saindo, eu vou para Minas Gerais. Irmãos, aquela venda, naquele dia ele já tinha passado do dobro do mês passado, atingido a meta dele no dia 18. Então, para você ver, pessoal, que é Deus que manda, se você ficar firme, se você não arredar o pé. Versículo 5, então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Esse é o nosso mal, irmãos. Ele fez conforme a palavra do Senhor. Às vezes nós estamos fazendo diferente. Nós não estamos fazendo conforme a palavra do Senhor. O pastor pregou lá, mas eu não fiz igual o pastor falou, não. Pastor para mim é muito radical, é muito crente, fanático, bitolado. Eu fiz segundo a minha maneira. Não, Elias fez conforme a palavra do Senhor. Não queira fazer diferente, faz conforme Deus mandou. Não faça conforme a sua experiência.
O Pedro, quando Jesus falou, volta lá e joga a rede onde o mar é fundo, ele poderia ter perdido aquela bênção. Ele poderia ter colocado a experiência dele humana. Ele falou, não, eu vou fazer conforme a tua palavra, conforme o Senhor está mandando. Ele poderia ter dito, eu entendo de pescaria. Como você falou, eu entendo do meu ramo. Mas eu entendo de Deus, irmãos. E quem manda é Deus. Se Jesus é Deus, irmãos, foi Jesus que mandou aqueles peixes entrar naquela rede, que tiveram que ter 2 barcos para poder dividir o resultado, Ele vai mandar para você, irmãos. Às vezes o nosso está muito agitado, muito ansioso. Calma, Ele vai mandar para você. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 6. E os quantos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Irmãos, Deus mandou. O corvo poderia estar lá fazendo o que ele queria fazer da sua natureza, mas opa, Deus mandou, está na hora. Um chamava os outros lá e falou, está na hora de nós levarmos o café da manhã do profeta. Pão e carne de manhã. Está na hora de nós levarmos a janta com o profeta. Pão e carne à noite. E aí diz a Bíblia Sagrada que é o seguinte, irmãos. Sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Chega um momento que o rio seca. E aí, vou fazer o quê? Eu vou procurar outros lugares. Não, Deus não mandou eu sair. Enquanto Ele não mandou eu sair, eu vou ficar aqui. Aí o verso 8, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que sustente. Enquanto Deus não falou com ele para sair dali, ele continua ali. Enquanto Deus não falar que está na hora de você mudar o plano, de você partir para outra, fica no chamado que você está. Fica na vocação que foi chamado. Ah, mas eu quero ir, pastor, eu quero ir para São José, eu quero ir para Taubaté, eu quero respirar ar novos. Talvez não é para você. Ou não que não seja para você, talvez não é o momento. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Irmão, sempre o plano de Deus vai ser melhor para a tua vida. Sempre o plano de Deus vai ser melhor para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Enquanto mesmo o ribeiro secando, enquanto Deus não falou com ele, ele não foi lá para Serepta, que a viúva sustentar ele. Não, ele ficou lá no que Deus tinha falado para ele. Irmãos, talvez você está saindo da caverna hoje. Talvez você está no meio da caverna, ou você está entrando na caverna hoje. Irmãos, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor, porque Ele cuida daqueles que são seus. Amém? Curva a sua cabeça, sentado mesmo, deixa eu fazer uma oração. Em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor. O Senhor falou, meu Deus.